Primeiro, você precisa saber se funciona o seu produto, você precisa ter um Product Market Fit. Você não tem opção de pensar em escala se você não tiver um Product Market Fit. Não existe. Esse é um dos maiores erros que eu vejo nesse perfil que você acabou de falar, de fundador tech. E eu acho maravilhoso o fundador tech, tá? Sem conhecimento de vendas, não um super problema. Porque a gente busca parceria, a gente busca sócios, a gente busca pessoas para ajudar. Mas eu acho que tem uma ordem que faz muito sentido e que eu acho que ela é muito mais certeira. O Product Market Fit você pode fazer de diversas formas. Só que você tem que entender como as pessoas, o público, né, o seu ICP consegue consumir. No nosso caso, deu certo o self-service porque tinha essa ponta de lança que era a busca da nota. Então, deu certo eu entender como ele usava, e eu coloquei o Hotjar, por exemplo, lá desde daquela época para entender o que ele fazia quando ele entrava em trial, porque ele estava me buscando ali. Então, eu fui lá no lugar, como se eu fosse na feira, pegasse esse cliente e eu consegui fazer essa operação. Mas vamos supor que você não tem, vamos supor que é uma solução mais complexa, que a gente sabe que o mercado não necessariamente está educado ainda e que tem um potencial de ticket imenso. Para mim, para Product Market Fit, como você precisa ter resultado, ter número para entender se aderiu ou não aderiu, é pegar na mão. Eu não vejo outra saída a não ser pegar na mão. Oi, Isis, tudo bem? Oi, Matheus, tudo e com você? Tudo ótimo. Estamos online aí, o pessoal deve estar começando a entrar, mas primeiro queria te agradecer demais aí de novo por topar bater esse papo. Sei que a agenda aí é totalmente maluca, né? Então, mesmo uma horinha aí já é um negócio difícil de arrumar. Para a galera que está entrando aí a primeira vez, né? Esse aqui é nosso podcast da SaaS BR Club. A gente é a primeira comunidade aí de SaaS B2B do Brasil. Estamos sempre trazendo convidados aí de alto nível. Hoje a gente está com a Isis, que é co-CEO da Kiwi, né? Acho que dispensa apresentações também, todo mundo conhece, né? Empresa aí, super case do cenário de software nacional. Isis, se apresenta aí para o pessoal, conta um pouquinho da Kiwi, acho que é legal aí para quem ainda não te conhece pessoalmente. Maravilha. Primeiro, Matheus, obrigada pelo convite, que bom que deu certo. Sei que a agenda é sempre difícil para todo mundo, se a gente tentar encaixar sempre vai ser complicado, mas é rico, né? Não é um favor que eu estou fazendo, na verdade é rico. Uma troca dessa me favorece também, eu aprendo muito nisso, e se eu puder, de alguma forma, contribuir com alguém que está ouvindo aqui, enfim, já fico feliz. Falando rapidamente da Kiwi, rapidinho, até porque eu tenho... Já peço desculpa para quem está ouvindo, eu falo bastante, então, Matheus, fica à vontade para me cortar no meio do caminho também. Mas eu vou tentar dar uma pincelada da Kiwi e sobre mim. Então, a Kiwi nasceu há 11 anos atrás com o nome de Archivay, então talvez muitos ainda conheçam a Kiwi pelo nome de Archivay, que não favorece meu sotaque, né? Archivay, ainda bem fizemos um nome sem um R no meio, que já facilita bastante. Esse foi o motivo do rebranding, então. Foi porque os fundadores são de São Carlos, temos um sotaque peculiar aqui, das brincadeiras à parte. A gente nasce, né, como um software de gestão e inteligência de documento fiscal, né, um tema extremamente atrativo para o mercado de tech, só que não, mas a gente realmente via muito valor por trás da burocracia e da dificuldade que as empresas tinham, principalmente na relação B2B ali, em tudo que era referente a documento fiscal. A gente nasce ali fazendo monitoria, gestão de documento, mas já com a pegada de fazer esses documentos trabalharem para a empresa e não ao contrário. Ao longo da nossa jornada, a gente foi crescendo, entendendo que tinha muito mais desafio de ponta a ponta ali no back-office, né? Desde o momento da compra até o momento do pagamento, e não só o recebimento de documento fiscal. Então, a gente foi construindo os nossos passos para conseguir expandir essa solução para esse ponta a ponta de contas a pagar, que a gente chama, né, desse caminho. A gente entra com tudo na gestão de pagamentos em 2024, que a gente começou com gestão de pagamentos, aí sim entra o rebranding, a gente aproveitou alguns motivos aí, que eu posso depois falar um pouco mais de detalhe aí, mas a gente aproveitou algumas vontades / necessidades para fazer esse rebranding. A gente se coloca como Kiwi, como solução de ponta a ponta de contas a pagar. A gente tem hoje mais de 210 mil CNPJs usando o Kiwi todos os meses, de pequena a grande empresa.
Quando a gente olha para o panorama de documento fiscal como um todo, 20% dos documentos do Brasil são transacionados na Kive todos os meses, é uma amostragem super interessante também. Nascemos em São Carlos, a gente atua no Brasil inteiro, óbvio, temos uma cultura remota, mas a matriz da empresa é São Carlos, é interior de São Paulo, a gente faz questão ainda de devolver bastante valor para a comunidade. Pincelada pela empresa, e sobre mim, eu sou uma das fundadoras, sou engenheira de produção, depois a gente pode até falar um pouco mais, não tenho um background super corporativo, tive passagens de criar empresa em 6 meses, fali a empresa, trabalhei já no Sebrae 2 anos como agente local de inovação, e realmente fui crescendo e me desenvolvendo dentro da Kive nesses 11 anos. E é isso, é um prazer estar aqui, espero poder compartilhar com vocês. Sensacional. Ô Isis, acho que o ponto que você comentou, né, em relação à troca, ela é super importante, né? Aqui a gente tem founder que está no early stage, tem founder que está fazendo série A, tem série B, né? E acho que, pelo menos que eu me lembre, né, os principais cases aqui de software brasileiros, tirando os mais antigos, né, foram empresas que focaram em uma dor específica, né? E resolveram muito bem essa dor, coisas que outros softwares maiores, por exemplo, não resolviam, e acabaram crescendo e depois viraram um ecossistema de fato, né? Foram criando outras soluções, que eu acho que é muito caminho que vocês passaram por aí. Em 2023 ali, né, vocês passaram por uma série B de 260 milhões, né? Então, isso já joga vocês para um valuation que talvez dá para contar nos dedos quantas empresas brasileiras de software chegaram nesse nível. Uma coisa que eu fico pensando, né? Eu já vi esse dilema com vários founders. Quando você chega num estágio de empresa que, você está com uma atração legal, você já está dominando o mercado, começam a vir propostas de aquisição, né? Então, por exemplo, vocês começaram a resolver muito bem um negócio que o RP não resolvia, mas que todas as empresas tinham de dor. Poderia ter sido, por exemplo, um foco total dos RPs comprarem vocês. Imagina, talvez possa ter acontecido. Mas vocês optaram para ir num caminho de captar mais 260 milhões, pôr combustível na máquina, criar mais um ecossistema de soluções. Queria entender um pouco mais na tua ótica, né? O que levou vocês aí para esse caminho? O que levou vocês a, não vou fazer um early exit agora, tem um negócio maior para construir aqui. Eu acho que esse talvez seja um questionamento aí que sempre acontece entre founders que já estão nesse estágio mais avançado, né? Eu vou começar a responder essa pergunta bem num olhar de founder, porque daí eu acho que quem é founder que está ouvindo pode se identificar aqui. A primeira coisa é que a gente, enfim, você sabe disso, mas a gente nunca cria empresa já pensando no exit, já pensando na venda. Existem situações que você faz isso? Sim, mas a gente que não foi empreendedor em série, que não tinha feito uma outra empresa de tech com super sucesso, não é o pensamento. O pensamento é uma empresa que tem impacto, maior impacto possível no ambiente que a gente escolher, seja nacional, Latam ou global. E o nosso propósito era nacional. A gente nasceu com a pegada de nenhum dos fundadores tem background contábil ou fiscal. E a gente nasce com o público principal, público-alvo, sendo pessoas dessa área, né? Às vezes administrativa de pequena empresa, mas quando eu penso em grande empresa, geralmente a cadeira principal é coordenador fiscal ou tributário que está ali. Por que eu estou falando que a gente não tem esse background? Que isso é importante, tá? A gente nunca nasceu com uma pegada de somente resolver aquela dor pontual. A gente sabia que essa dor pontual ela era muito grande, mas a nossa visão lá atrás, inclusive o Cris, quando teve a ideia da Kive lá atrás, já pensava nisso, era resolver problemas grandes das empresas baseados nas informações das notas fiscais. Não era somente uma solução de monitoria de nota. A monitoria de nota, ela é o primeiro passo, porque se a empresa não consegue nem monitorar as próprias notas, não tem acesso, fica correndo atrás do tempo para entregar obrigações acessórias ou até para fazer pagamento certo, como é que eu vou falar para ela, olha que legal, agora você pode usar todos os dados e transformar em informações ricas para tomada de decisão? Ela está afundada no operacional. Então, a gente sabia que para chegar nesse estágio, precisava trabalhar no operacional. O Cris já tinha tirado vários insights valiosos ali com nota fiscal, então a gente sabia que dava para chegar nesse estágio. Esse contexto que eu estou trazendo esse objetivo, essa visão, mesmo que hoje a gente já tenha mais clareza o valor que a gente entrega está nesse pedaço da jornada que eu falei do ponta a ponta, isso fez com que a gente desenhasse um plano mais amplo
e o nosso sonho fosse muito maior, mais ambicioso do que simplesmente fazer uma monitoria e uma gestão bem feita de documento fiscal e, consequentemente, vender para um RP. E você tem razão quando você fala que isso essa tomada de decisão no momento do investimento, ela é importante. Ela é mesmo, tá? Dependendo do investimento que você aceita, você elimina 80% dos possíveis compradores que você tem. Então, se você está pensando em um exit em algum momento, né? Você tem mais de 10 anos de empresa e mapeou alguma coisa, toda rodada você tem que pensar qual que é o seu próximo passo. A sua avaliação te coloca numa situação crítica. É bom uma rodada grande? Depende do que você quer. Se você está pensando no exit cedo, né? Você quer uma saída cedo, talvez não seja o melhor caminho que você tome, porque você tira muita gente jogada, principalmente comprador nacional, em muitos casos, né? Você acaba jogando, e você também coloca uma pressão contra a sua própria operação, né? Então, todo mundo que está dentro do seu cap table está pensando num retorno altíssimo em si, baseado do ponto zero, aquele ponto que o último entrou ali com o investimento. Então, eu acho que nunca na nossa cabeça passou a ideia de vender cedo para um RP, por exemplo, porque era muito pouco. A dor que a gente resolveu muito bem feita era muito pouco perto do plano que a gente tinha. Seria uma frustração, sabe? Seria se o plano não desse certo. Uhum. Seria se a gente não conseguisse resolver outras dores, talvez fosse um caminho de saída segura, sabe? De beleza, vamos garantir uma segurança. Mas a gente está muito confiante de que não, a gente tinha muita segurança para resolver outros problemas. Então, a gente foi, assim, de verdade, sem questionamento nessa nossa Série B. A Série B, ela aconteceu para isso também. Ela entra com uma pegada muito forte de alavancar produto e novos mercados. Quando eu digo novos mercados, não é necessariamente regional, é de produto mesmo. Então, você muda o seu tamanho de mercado, que você adiciona outras pessoas, outros segmentos, enfim. E só um detalhe, o que a gente oferece, alguns RPs, a parte inicial que a gente começou ali, de monitoria, né, de basicamente busca, RPs, em muitos casos, ofereciam, tentavam, paravam de oferecer, depois pegavam sua parceria ou compravam alguma empresa que faziam. Mas a nossa proposta aqui, ela é diferente, tanto que a gente se integra com os RPs de forma nativa, integra com o SAP, com o TOTOS, Oracle, porque a nossa proposta é não ter input humano. Então, tudo que a gente faz de monitoria, seja de documento financeiro e documento fiscal, então de boleto, comprovante bancário e tudo que a gente faz é da fonte que tem esses documentos, da onde esse documento está nascendo. Então, eu vou ter da Receita Federal, eu vou ter da Núclea, que controla todos os boletos, eu vou ter direto do banco, os comprovantes bancários. Então, a gente garante que o RP esteja com os dados certos e seguros para a tomada de decisão lá na frente. Então, eu ajudo o RP no processo. Perfeito. Acho que tem vários insights legais aí da tua fala, né? Destacando alguns que são super importantes, né? Acho que o ponto que você falou do valuation, né? A partir do momento que você capta ali 260 milhões, pô, você já é uma empresa de mais de bi, né? Então, sua lista de compradores possíveis, ela já vai praticamente a zero, né? Dentro do mercado brasileiro, obviamente. Então, o que você falou, né? Então, são coisas que o founder tem que tomar cuidado. Eu vejo um monte de gente que captou muito dinheiro ali em 2019, 2020, naquela época que estava fácil pegar dinheiro, né? Você estava lá parado, vinha fundo querendo colocar grana, e a galera se colocou num valuation ali que não consegue sair nunca mais da operação. Ou o fundo tem que aceitar alguma perda, ou, né, várias tiveram que repivotar negócio. Então, é bem legal isso que você comentou de tipo, cara, talvez você aceitar uma grande rodada agora vai te prender no teu negócio mais 10, 15 anos, ou até eventualmente por mais tempo, né? Então, acho que esse ponto que você comentou de, não criar uma empresa para vender, né? É algo que tem que estar alinhado à tese do founder, né? E acho que muitos sabem, né? Depois de 22, você falou uma coisa boa ali, do 19 e tal. Depois de 22 para frente, para o mercado de tecnologia, mudou a visão sobre o que é esperado de indicadores mesmo. Eu vou falar de SaaS, que é onde eu conheço mais, é onde eu tenho mais experiência. Mas você lembra? Não se falava de break-even nunca. Assim, era muito difícil de falar de break-even. Era até meio absurdo, né? Se você fizesse um plano que estava planejado um break-even, era que você não era audacioso, você não tinha
ambição ou não estava querendo crescer de forma acelerada. A partir de 22 para frente, break-even é a palavra mais falada, inclusive em rodadas agressivas, que acontecem muito menos, né? Depois de 22 para frente, tem acontecido muito menos. E a galera que recebeu antes teve um trabalho muito grande com operações infladas, porque também mudou a visão, né, do negócio. Aí fica mais difícil ainda quando a gente fala de exit. Uhum. Legal até você pegar essa comparação, né? Porque, pô, você falava de startup alguns anos atrás, todo mundo, a primeira coisa que te perguntava era, e aí, já captou? Né? Hoje em dia a mentalidade está um pouco diferente. Você olha mais para a caixa, né? Você tem uma visão, pô, a empresa precisa parar em pé de alguma forma. Tanto é que eu tenho visto que nos M&A, o que a galera está priorizando hoje em dia? Produto nichado, que resolve uma dor, que tem muita penetração em uma vertical específica, diferentemente da época, por exemplo, quando eu trouxe a GetDemo para o mercado, ali 22 para 23, GetDemo super específico, Demo Interativo e Tour Guide para SaaS. Pô, os fundos todos torceram o nariz para mim, falaram assim, cara, mas o mercado SaaS no Brasil é minúsculo, você tá maluco, só que o que a gente fez, né? Eu ignorei isso, foquei muito no nicho fácil de alcançar, dominei o LinkedIn, trouxe a galera de SaaS, entramos, ganhamos market share, começamos a lançar outros produtos. Pô, beleza, hoje em dia a galera tá valorizando mais isso do que o contrário. A galera queria mercado gigante, TAM de 50 milhões de empresas, né? Então, essa perspectiva mudou, né? Vocês internamente, vocês sempre tiveram uma preocupação nessa linha do break-even, do caixa, que vocês estavam visando, né, um negócio de longo prazo. Como é que foi isso para vocês? É até curiosa, vou contar aqui porque eu acho que é uma história interessante. Tem a ver com a nossa origem, ela fez com que o nosso pensamento fosse, acho que bem voltado para a eficiência desde cedo, tá? O fato da gente ter criado a empresa aqui em São Carlos há bastante tempo fez com que a gente não entendesse muito bem o mundo de startups e o mundo de venture capital. Isso foi bom, tá? Eu acho que parecia uma desvantagem, mas não foi uma desvantagem. Hoje eu vejo que foi uma super vantagem. Então, a gente fica mais ou menos uns 2 anos sem investimento nenhum, só com os fundadores trabalhando, um time muito pequeno, a maioria estagiário, tipo 7 pessoas, a maioria estagiário. E eu lembro quando falavam para a gente, só tinha um fundador nosso que tinha experiência em startup, ele tinha ido para o Startup Chile e tal. E eu, particularmente, e o Christian, a gente ficava bravo quando ele falava que a gente era uma startup. A gente falava que a gente não era, que a gente era uma empresa que queria fazer dinheiro, não uma startup. Que eu não sabia direito o que era startup. Na nossa cabeça, gente, faz bastante tempo, 11 anos atrás, assim, startup era uma coisa meio Google com puffs e coisa do tipo. No Brasil nem tinha tanto assim, sabe? Era um lugar legal de ir, mas não necessariamente que fazia dinheiro. Então, a gente achava que a gente, uma empresa e não uma startup, não entendia que as duas coisas eram a mesma. A gente foi abordado por fundo lá atrás, a gente não foi atrás, eles vieram atrás da gente, foi a Monax, o nosso primeiro investimento. Numa troca de conversa, eles pediram as métricas, pediram churn, LTV, outras coisas, a gente não tinha ideia que era isso. Foi o Cris que estava ainda falando com o Gui na época, que era o sócio. Aí o Cris falou, não sei o que você está pedindo, mas eu vou te mandar o que eu tenho aqui, um fluxo de caixa. E ele falou, mas vocês geram caixa? Aí o Cris falou, mas não era para gerar? Aí a gente mandou o fluxo de caixa para ele, e ele mandou, o Cris tem até hoje esse e-mail, ele mostra em várias conversas o e-mail, ele tem um e-mail com todas as regrinhas de como calculava LTV, como calculava churn, o LTV por CAC, o payback, porque o Gui basicamente ensinou a gente do zero. Por que eu fiz essa introdução? Porque isso fez com que a nossa cabeça sempre fez conta de dinheiro pensando no caixa. Óbvio que depois do investimento da Monax, a gente não gerava mais caixa, a gente começou a crescer mais rápido, foi uma mudança importante, eu era até bem resistente nisso. Eu lembro do Gui, para ele me convencer, ele falou, Isis, vocês têm um crescimento muito bom, mas você imagina que é um cano e a água está passando lá no fundo e está passando fluida. A gente precisa ver se tem buraco no cano. Com esse volume que está trazendo, a gente nem consegue ver se tem buraco. Então, a gente vai encher de água esse cano e entender os buracos para aí a gente conseguir resolver. Então, basicamente, era para criar time de vendas, era para aumentar a atração. Então, sim, a partir do momento do investimento, a gente para de gerar caixa. Entretanto, a nossa visão para Unit Economics, a visão para as métricas, para a margem de contribuição, para todas as outras coisas, sempre foi muito
em cima. Então, até a pandemia, na pandemia a gente estava com métricas, assim, muito boas, a gente teve soluços, mas de diminuir time, né, não muito de perda de cliente, foi mais um medo que a gente teve ali no momento, mas a gente breakivou na pandemia, então, tipo, sempre a gente veio com essa pegada. Esse foi um dos motivos do último investimento, tá? Eu acho que isso contou muito a nosso favor. Uma empresa que na pandemia conseguiu breakivar e crescer 30%. A gente depois, agora não tudo são flores, agora vou lá e vou contar o que deu errado também, tá? Depois do investimento do 260, a gente teve um ano de péssimas unit economics, assim. A gente queria aumentar crescimento ao mesmo tempo que a gente investia em produto. Então, foi um investimento massivo que a gente fez ali para aumentar a geração de receita, principalmente aumentar a geração de demanda para aquisição, investimento em novos produtos. A gente errou vários canais, não funcionaram, a eficiência dos canais estava ruins, a gente demorou muito para desligar, para tomar decisão rápida, sabe? Inverter e tentar fazer outra coisa. Teve uma queda grande de LTV por CAC, outras coisas. Crescimento foi bom, geração foi boa de receita, mas o que a gente gostava de olhar não foi tanto. E do próximo ano a gente já voltou com tudo para pegar as métricas saudáveis. Até hoje é o principal, até o nosso PPR está baseado não só em crescimento, está baseado em unit economics, está baseado em EBITDA também. Então, eu acho que a gente teve um pouco de facilidade porque a gente nasceu bootstrap e a gente nasceu sem muito conhecimento do mercado tech, sabe? Para a gente era estranho você simplesmente gastar dinheiro e não fazer a conta fechar. Então, acho que isso favoreceu, mas eu não acho que é uma realidade de tecnologia, principalmente da mesma faixa etária que a nossa, assim. Sim, perfeito. Acho que até pegando um pouco do que você falou, eu consigo desenhar dois cenários, né? A gente tem aquela empresa que pegou muito dinheiro, por exemplo, lá em 2020 e usou dinheiro para experimentar, vamos dizer assim, criar produto novo, testar um monte de canal, né? E, putz, acabou dando um tiro no próprio pé. E o cenário que você trouxe, que acho que a analogia do cano foi muito boa, vocês já tinham um produto validado, vocês sabiam os canais que performavam, que vocês precisavam era de combustível para ir mais longe, basicamente, né? E tem uma grande diferença, porque uma vez o próprio Cadu, que é o ACO da Nel, ele me falou um negócio que ficou marcado. Assim, ele falou, cara, dinheiro, na verdade, é para fazer melhor e com mais força aquilo que você já faz, e não para você sair experimentando coisa nova, né? E acho que é um pouco disso, né, essa analogia do cano que você trouxe, né? Exatamente. Eu tenho dois momentos, tá? Eu tenho o momento que a gente realmente gerou mais. Hoje a gente faz isso, eu acho que a gente gera mais com mais consistência, tanto que a gente não precisou mais de investimento, o caixa tá interessante. Mas eu tive momentos que foi esse que eu falei pós-investimento, que a gente testou coisas novas e por muito tempo. Gente, uma coisa assim, eu sei que é básico, mas a gente errou bastante, então talvez tenha outras pessoas que errem também. Teste só é teste se você tem um prazo e você mede o resultado dele. Senão não é teste, senão você só fez uma coisa errada. E acho que a gente fez coisas erradas, não parou para medir resultado a tempo, sabe? Para tomar decisão rápido. Tipo, o fail fast foi bem longo e demorou para a gente voltar. Para mim, esse um ano foi eterno. Normal. Acho que quem disse que nunca errou, né, tá mentindo com certeza. Mas muito, muito legal. Um ponto que eu acho que foi um marco aí na história de vocês, né? Pô, eu, obviamente já conhecia a Arquivei, né, antes, e, porra, eu falava, caramba, a marca deles é forte, é difícil construir marca, né, no Brasil. E, pô, eu sou marqueteiro, apesar de eu ser empreendedor, né? Sou marqueteiro. E uma coisa que sempre me deixou meio chocado, assim, é quando alguma empresa que tem uma marca bem consolidada faz um rebranding, né? E vocês fizeram esse rebranding ali no momento, um pouco depois da captação ali, né? Se eu não me engano. E pelo que eu entendi da análise, foi muito num viés de realmente de ecossistema, né? Para vocês trazerem novos produtos para o mercado. Não sei, queria escutar um pouquinho de você, o que fez vocês, né, fazer esse reposicionamento tão forte, assim. O motivo principal foi esse, mas tem algumas outras coisas aí que eu acho que interessantes para compartilhar. Primeiro, que a gente já pensava em mudar o nome há mais tempo, tá? Por alguns motivos. Por incrível que pareça, eu sei que Arquivei é um verbo, né? Tipo, a gente pegou um verbo, conjugou e é um nome, parece simples. Não é simples, as pessoas não entendiam no telefone, e a maioria, a gente tem até uns memes aqui, a maioria das pessoas entendiam completamente errado o nome, então a gente tinha dificuldade. Quando a gente está falando de comunicação
com investidores, enfim, qualquer coisa do tipo, a gente está falando de muitas vezes pessoas que não falam português e que Arquivei é um negócio muito difícil para gringo falar, assim, eles nem entendem, não é um nome bonito. Aí tem um outro ponto que também a gente tinha um pouquinho de dificuldade, mas a maior dificuldade de todas, que tem a ver também com com a abrangência de solução que a gente queria colocar, tem a ver com o mercado que a gente estava. Então, a gente lança o produto como Arquivei, num pensamento de escala, num pensamento de compra, consumo fácil online. Então, é um serviço de assinatura que era para ser uma compra muito simples online pela empresa. A Arquivei conversava muito bem com o que a gente entregava naquela época. De repente, a gente começa a ter muita grande empresa usando a solução. A gente começa a crescer a nossa oferta de solução, não só para gestão de pagamentos, gestão de fornecedores, mas até mesmo em gestão de documentos. Começa a ampliar muito o que a gente oferece, as integrações e tal. O nome não diz mais o que a gente faz, e a gente entendeu que o nome estava conversando muito mais com pequena empresa do que com grande empresa. E isso foi uma coisa que atrapalhou. Tipo, a gente tinha um trabalho muito grande em venda com grande empresa, de passar o nosso posicionamento de liderança, de passar tudo que a gente oferece, e a resposta era sempre a mesma, era: nossa, não tinha ideia que vocês faziam tudo isso que vocês faziam. Então, a gente via que o nome jogava contra o que a gente estava fazendo. A gente tentou mudar, acho que uns 2 anos antes da gente realmente mudar. A gente, enfim, contratou uma empresa, uma agência aí de marca, eles fizeram pesquisa, e a pesquisa mostrou que o nome Arquivei estava forte, inclusive para concorrência. Tinha concorrente que se explicava como uma Arquivei. A gente é tipo Arquivei. Então, falou: nossa, o nome está muito forte e o fundador fica pegado, não quer mudar. Então, a gente literalmente deu para trás, deu uma amarelada, não mudamos. Hoje eu vejo que foi bom, porque o momento que a gente mudou, a gente juntou 2 coisas em uma, então também a gente conseguiu fazer um investimento maior para a ação do rebranding. A gente lançou toda a solução de gestão de pagamentos junto com o rebranding. Então foi um investimento único, muito mais certeiro, sabe? A gente colocou mais força no mercado, mais fala, mais evento, mais vídeos, enfim, aparição offline, online, enfim, outras coisas, que daí as coisas conversaram juntos e a gente estava mais tranquilo. E, para quem quiser saber, o nome não significa nada, a gente quis um nome que não significava nada, mas tem uma origem de Arquivei, então ele tem letras que contém dentro da Arquivei, e é um nome que a gente queria dar o significado para ele, a gente queria preencher esse nome, né, e não ter um nome que remete a alguma coisa que já exista, ou que remeta exatamente ao que a gente pode fazer. Sensacional, foi uma estratégia ousada, no final deu certo, mas é bem o que você falou, difícil o fundador abrir quando constrói a marca, né? Pô, extremamente complexo, mas muito, muito bacana e faz super sentido, pegando esse compilado que você comentou de lançamento de produtos, vocês casaram tudo isso, né? Investiram uma boa grana ali e conseguiram disseminar essa mensagem para o mercado, muito legal. Uma coisa que me deixou curioso, né? Quando a gente olha para o mercado que vocês vendem hoje, a gente está falando de áreas pouco digitalizadas, mercados pouco digitalizados de certa forma, né? Áreas financeiras, né? E tudo mais. Normalmente é um pouco diferente de você acessar, sei lá, que nem área de marketing de empresa que está no LinkedIn o tempo inteiro. Tem uma dificuldade de canal, né? Tem uma camada de talvez, ter muito presencial. Não sei se vocês têm uma estratégia forte de parceiros também, né? Igual os RPs fazem, por exemplo. Entender um pouquinho. Sei que, obviamente, você já deve ter passado por inúmeras fases, né, de canais, mas você conseguir meio que, sei lá, quebrar em 3 grandes momentos e falar um pouquinho do que vocês apostaram em cada momento para dar atração, porque eu acho que, assim, o meu mundo aqui, eu vendo para a empresa de software, é lindo, é fácil de acessar, mas tem muito founder aqui da comunidade que fala: cara, eu vendo para a área de não sei o que o cara não tem nem rede social. Você fala: caramba, né? E acho que vocês acho que isso é um case bem legal sobre esse ponto de canais e personas difíceis, talvez, né? Pelo menos no meu olhar de fora. Não, mas a leitura tá perfeita, tá? Eu vou separar em três etapas mesmo, que acho que é exatamente essa a nossa evolução aqui. A primeira etapa, que foi a mais longa, foi a não óbvia para muitas empresas que atendem back-office, tá? A gente ousou e deu certo por muitos anos. A gente foi majoritariamente self-service nos primeiros anos de Kiwi. Óbvio que
O self-service, ele acontece muito mais em pequena empresa do que grande empresa. Entretanto, tem várias grandes empresas que compraram self-service com a gente, mas a gente fez uma estrutura, tanto que eu demorei muito para ter time de vendas e operação de vendas, tá? A gente fez tudo que a gente desenhou de produto, de solução, era para uma compra self-service. O produto até hoje, ele é pensado em self-service. Até hoje a gente tem, mas não é a maioria hoje, tá? Não é a principal forma de entrada que a gente tem hoje. Então, ali, primeiro, a gente olhava para a pequena empresa, o self-service. Por que a gente teve vantagem nisso? Não é todo software que vai ter vantagem. Porque, principalmente, Google Search. Então, AdWords. Quando a gente olha para AdWords ali, eu falei, né, que a gente começou falando de monitoria de nota. Era uma dor muito pontual. A busca que mais acontecia em qualquer empresa, seja grande ou pequena, era baixar XML, baixar nota, imprimir nota, buscar nota, perdi XML, era isso. Ou seja, a pessoa já ia direto, era muito simples. E a gente começou, porque a gente queria entender a aderência do nosso produto, né? Foi quase um MVP valendo, mas foi além disso, a gente tentou para fazer esse Product Market Fit, fazer bem barato para entender como as pessoas chegavam no produto e como que elas usavam. Então, a pessoa buscava isso no Google, que ela fazia isso quase todos os dias, nenhuma empresa tinha acesso à nota, até hoje muita empresa não tem acesso à nota, chegava a gente comprar. Então, tivemos esse canal por muito tempo. Observação, até 2017, se eu não me engano, me perco um pouquinho nos anos, a gente não tinha uma operação de venda para grandes empresas. Então, o que fazia? Eu tinha essa operação olhando para pequena empresa, self-service, depois de um tempo a gente começou com venda inside sales por telefone, e eu fazia venda eu mesma presencial nessas grandes empresas. Então, eu via que tinha um nome grande ali, aí eu pegava o telefone, ligava para eles, fazia uma venda convencional, ia até eles e fazia isso. Segunda fase que a gente teve foi essa fase que a gente realmente tinha operações mais consolidadas. Ainda zero parceiro, tá? A gente tentou parceria algumas vezes, não deu certo. Eu posso compartilhar uma delas que eu acho que é importante que não deu certo. Mas o que a gente fez? A gente fortaleceu a nossa marca e fortaleceu a nossa operação de inside sales para pequena empresa, então ficou uma maquininha que funciona muito bem, até hoje funciona muito bem a nossa venda de pequena empresas, os índices de eficiência são muito bons, enfim, tem um retorno interessante, e a grande empresa, comecei a colocar vendedores, gestor ali, então comecei a desenhar uma área voltada para grande empresa que começou a trazer resultado. Tudo que eu estou falando é venda direta ainda. Nesse período, a gente tentou fazer parceria com o escritório de contabilidade, que faz sentido para o nosso negócio. E foi aí que a gente descobriu que tinha uma dificuldade grande do como o contador é visto pelas empresas. Isso foi acho que a maior dificuldade para ter essa parceria, mas a gente ainda acredita que tem espaço aí, tá? Porque a gente pode, inclusive, ajudar o contador nessa visão dele. Muitas empresas relatavam que viu o contador como uma visão de custo. Tipo, ele é um mal necessário que eu tenho aqui, e que não é uma realidade, tá? Infelizmente, o contador tem que lidar com isso. É extremamente desafiador, mas eles viam como um mal necessário, viam como um custo, e a indicação do contador muitas vezes não tinha peso por causa disso. Parecia que eles estavam terceirizando um trabalho deles, que não é trabalho deles, é da empresa. A gente ainda trabalha com o contador, como canal, mas não é o nosso principal canal hoje, tá? E o terceiro, que a gente está agora, ele ainda é de vendas diretas, mas como a gente faz bastante integração com o RP, a gente também tem muita parceria com quem implementa RPs também. Então, empresas que implementam RPs, algumas consultorias, boutiques também são parceria para média e grande empresa. Mas, de novo, a gente teve vantagem pela natureza do nosso negócio de conseguir escalar muito bem em inbound e não necessariamente ter que ir até o cliente. Hoje a gente tem um canal de outbound desenvolvido, mas a gente passou muito tempo somente com mídias pagas. Caramba. Uma coisa bem legal nessa história que você contou é que normalmente a galera que performa em self-service, normalmente, né, com o produto ali que o cliente já compra de forma autônoma, normalmente são em mercados que já estão muito maduros, né? Tipo o mercado de CRM. Pô, deve ter uns 800 CRMs no Brasil. Então a galera meio que sabe que tem muita demanda, começa a fazer isso com uma forma de, putz, trazer o cliente rápido, botar ele para testar e já começar a vender com ticket baixo.
No caso de vocês pegaram um mercado que não tinha educação nenhuma, ninguém sabia o que era uma plataforma de contas a pagar, vocês pegaram uma busca, né, e vocês fizeram esse modelo self-service. Então, meio que vocês conseguiram educar com self-service. Eu nunca tinha visto um negócio parecido, né? Normalmente, a galera que está tentando lançar alguma coisa no mercado acaba se frustrando, né, com essa visão de self-service. Puta, não consegue trazer muito lead, quando traz o lead não está educado, não sabe o que acaba perdendo, no final acaba achando que é melhor pegar um time de vendas para pegar o cara pela mão, gerar valor, né? Não sei se vocês em algum momento ali, quando vocês começaram a tracionar no self-service, vocês não pensaram, caramba, se eu não pegasse esse cliente pela mão, será que eu não consegui extrair um ticket, exemplo aqui, né, ao invés de 200, um ticket de 1.000, por exemplo? Mas foi exatamente aí que a gente colocou operação de vendas e começou a olhar para o tamanho do negócio. Como que a gente conseguiu fazer o self-service e aonde o self-service deixa de ser interessante? Por que a gente não investe mais, inclusive deixar ele ainda como principal canal? Primeiro a gente começou sem grana. Então, o nosso pensamento era, precisa vender fácil. Eu preciso escalar fácil. Por isso que, inclusive, quando a gente começou, o primeiro pensamento era pequena empresa. Porque a pequena empresa, ela tem um processo de compra muito mais simples do que da grande empresa. Não tem muita camada de aprovação para compra, por exemplo. O próprio proprietário está lá, ele compra em 2 palitos no cartão de crédito dele mesmo, uma solução, principalmente se a solução for barata. Se ele buscou no Google baixar nota, eu preciso dar essa nota rápida para ele, num período de teste, que aí sim ele viu o valor, ele fez, falando na linha de sucesso do cliente, tá? Ele atingiu o primeiro sucesso dele, consequentemente ele vai assinar, porque o custo não é tão alto, trouxe valor para ele, depois eu vou entregando mais sucesso para ele de acordo com outras dores. Esse foi o pensamento, funcionou muito bem. Aonde é o problema? Você mostrar o resto da solução. Então, muitas vezes ele parava, que daí tem a ver com o ticket que você falou, ele parava eu só queria minha nota, achei minha nota maravilhosa, todos os meses eu tô pegando minha nota lá com vocês. Esse é o menor dos valores que a gente oferece. Esse é só a porta de entrada. Esse, assim, é ponta de lança que a gente coloca ali dentro. Principalmente agora que eu tô falando de solução de ponta a ponta de contas a pagar. Eu preciso, sim, de educação. Então, eu tenho uma diferença de ticket muito grande hoje quando eu tenho vendedor versus self-service. Inclusive, que eu falei que tem grande empresa que entrou em self-service, é o mesmo caso. Acaba usando o básico do básico do básico, porque no self-service é muito difícil você educar inteiro, assim, né? Conseguir fazer essa educação completa. Então, com time de vendas, com processo de outbound também feito de inbound, feito em marketing também, eu consigo educar ele, eu consigo mostrar aonde ele pode ter mais sucesso, além de ter aquela nota, como ele pode fazer as coisas, mas sim, pegar na mão potencializa o ticket em mais de 5 vezes. Mas eu acho importante, principalmente, mas aí eu acho que funciona muito bem para quem atende 2 públicos, tá? Para quem atende extremos, né? Pequeno e grande. Eu acho muito importante avaliar, porque às vezes o seu pequeno ali, ele não tem um desafio tão grande, não tem uma complexidade tão grande, talvez nem vale a pena o esforço dessa venda de pegar na mão. Você sempre tem que fazer uma continha de eficiência de vendas, tem que fazer sentido, né? Para você colocar uma operação ali de sucesso do cliente ou de vendas, faz sentido. E às vezes ele quer uma coisa rápida, ele quer uma coisa simples, ele quer uma coisa acelerada. Então, sim, tem um tipo de público que faz muito sentido o self-service e o outro que tem flexibilidade de ticket, tem complexidade de processo, consequentemente, flexibilidade de ticket, você tem que pegar na mão, que é por isso que a gente foi investindo em vendas ao longo do tempo. Perfeito. Até pegando um pouquinho do que você falou, né? Eu achei muito legal, porque assim, você pegava um público que não tinha educação, mas sabia que ele buscava muito a questão da nota. A partir daí, você já, né, gerou um primeiro valor para ele, pegou o contato dele, e depois você provavelmente colocava ele numa régua de nutrição, e aí você colocava o time de vendas depois, porque você sabe que esse cara tem outros problemas. Você não tentava fazer um overselling ali de um monte de funcionalidade, sendo que o cara estava só querendo a nota, né? Então, é bem legal isso. Eu conheço uma outra empresa que fez isso também, não sei se você conhece a Econodata do Paulo lá, ele descobriu que todo mundo ficava pesquisando CNPJ no Google, né? Às vezes você preencher um contrato, alguma coisa, e aí eles colocaram a base deles lá do Big Data para quando você pesquisa um CNPJ, ele traz já os sócios, não sei o quê.
no Google por um caso de uso simples. Aí dá, sei lá, tipo, mais de 1 milhão de impressões orgânicas por mês e virou um canal, assim. Quando ele contou isso, eu falei, caramba, né, que legal, pegou um negócio simples. Claro, veio um monte de gente desqualificada, o cara que só quer o CNPJ mesmo, faz parte da vida, mas não deixa de ser um negócio que fortalece ali tua marca de forma orgânica, né? Então, pô, super legal essa lacuna que vocês acharam, principalmente porque a gente está falando de 11 anos atrás, né? Inclusive. Mas legal. E aí, mais um ponto sobre essa questão do self-service, né? A gente tem umas rodas de conversa de founder aqui da comunidade, que vira e mexe, junta 40, 50 founders, e a gente junta algum tema específico, e a gente fez uma roda com a galera que é early stage, né? E, puta, rolou um super quebra-pau lá do pessoal, porque eu vejo muito isso acontecendo. Às vezes, 2 founders ali são mais produteiros, não tem tanta facilidade com vendas, então o que eles fazem, né? Eles fazem o produto 100% self-service, não falam com o cliente em momento nenhum para definir roadmap e tal, colocam o produto lá, não tem tráfego, porque não tem canal, não tem dinheiro, porque está no começo, não tem audiência. Resumo da ópera, né? O pouco de audiência que os caras trazem, eles pegam o lead e, pô, o cara não compra, a conversão extremamente baixa, eu jogo o ticket lá para baixo. E aí, né, a gente começou um grande quebra-pau nessa reunião, porque a galera tá falando, pô, não faz sentido, você tem pouca audiência, você tem que pegar esse cara pela mão, né, tem que gerar valor. Talvez o mesmo produto, ao invés de vender a R$30, você vai conseguir vender a R$700, R$800, por exemplo, né? O self-service acaba indo mais numa linha quando você já tem muita audiência, muito volume. Qual que é a tua visão sobre isso, né? Para alguém que está pensando no contexto de alguém que está no early stage, né? Tem um produto ali, fala, cara, tem que ter time de vendas mesmo, viagem esse negócio de PLG, né? Para o primeiro momento. Qual que seria a tua visão se você fosse dar uma mentoria para alguém que está nesse momento, vamos dizer assim? Eu vou falar primeiro da mentoria e depois como foi a gente, porque é diferente. Eu não indicaria do jeito que foi o nosso, tá? Eu falaria, eu acho que até por experiência, assim, primeiro, você precisa saber se funciona seu produto, você precisa ter um product market fit. Você não tem opção de pensar em escala se você não tiver um product market fit. Não existe. Esse é um dos maiores erros que eu vejo nesse perfil que você acabou de falar, de fundador tech. E eu acho maravilhoso o fundador tech, tá? Sem conhecimento de vendas, acho que não é um super problema. Porque a gente busca parceria, a gente busca sócios, a gente busca pessoas para ajudar. Mas eu acho que tem uma ordem que faz muito sentido e que acho que ela é muito mais certeira. O Product Market Fit você pode fazer de diversas formas. Só que você tem que entender como as pessoas, o público, né, o seu ICP consegue consumir. No nosso caso, deu certo o self-service porque tinha essa ponta de lança que era a busca da nota. Então, deu certo eu entender como ele usava, e eu coloquei o Hotjar, por exemplo, lá desde daquela época para entender o que ele fazia quando ele entrava em trial, porque ele estava me buscando ali. Então, eu fui lá no lugar, como se eu fosse na feira, pegasse esse cliente e eu consegui fazer essa operação. Mas vamos supor que você não tenha, vamos supor que é uma solução mais complexa, que a gente sabe que o mercado não necessariamente está educado ainda e que tem um potencial de ticket imenso. Para mim, para Product Market Fit, como você precisa ter resultado e ter número para entender se aderiu ou não aderiu, é pegar na mão. Eu não vejo outra saída a não ser pegar na mão. Tem um material extremamente antigo do Mark Roberge, do HubSpot, que ele é antigo, mas eu acho ele ainda super valioso para SaaS. Eu tenho só uma discordância dele, mas o que ele fala é sobre, desde o começo, principalmente quando você está numa fase de Product Market Fit, você testar um canal e você só sai para um segundo canal quando você tiver o mínimo de eficiência nesse canal aqui. Então, por exemplo, vamos supor que é uma solução B2B Enterprise, tá? Uma solução que é esperado um ticket alto, que tem uma complexidade grande. Sim, você vai pegar na mão, dificilmente você vai conseguir fazer o teste de aderência do seu produto deixando no Google, assim, não vai rolar. Pegou na mão, colocou o esforço ali, teve uso, não teve uso? Ótimo. Aí você começa a ter vendedor para ver se você consegue dar atração nisso. Não precisa ter números grandes, tá? É só ter números, não é número grande. Então, você coloca vendedor. Na teoria dele, é um vendedor. Eu sempre sou contra qualquer coisa que começa com vendedor, tá? Porque, para mim, vendas é 50% processo, 50% pessoa. Um vendedor, você não consegue avaliar se o problema é processo ou não. 2 vendedores, você começa a avaliar melhor se o problema é a pessoa ou processo. Então, já colocando no meu método aqui, coloca 2 vendedores e entende se está tendo aderência, se está tendo conversão, se está tendo resultado.
não precisa olhar para a eficiência, não precisa olhar para as métricas de eficiência nesse momento. É realmente uso e se a pessoa paga. Ponto. Se a conta fechou, se o ticket fechou, se tá com margem boa, não foi a coisa que a gente olhou já de cara, e eu acho que nem precisaria. Você precisa entender se tem oferta, assim, se a sua oferta tem aderência com aquele mercado. Uma vez que tem aderência, aí sim você olha para. Você vai começar a olhar para as suas métricas, tá? Beleza, essa forma que eu coloquei, essa máquina que eu coloquei para trazer receita, tá fechando a conta? Isso paga? Quantos de MRR cada vendedor tem que vender para conseguir se pagar? Ou para a empresa ter um payback que faz sentido? Ou para ter uma margem que faz sentido? Aí sim você começa a evoluir esse canal. Eu estou trazendo no jeito meio beabá, Matheus, porque agora pegando a minha experiência, não é uma coisa necessariamente de tipo, eu preciso ter um puta conhecimento comercial, uma bagagem comercial muito grande. Se eu sou tech, eu não vou conseguir fazer isso. Não, é meio regrinha mesmo, é bem preto no branco, sabe? Tipo, tem passo a passo aqui que dá para seguir sem necessariamente você ser um super vendedor. Não existe melhor vendedor que fundador. Você pode ser tech, você pode ser uma pessoa que não vende vendas, mas você tem brilho no olho, você sabe exatamente que dor que seu produto soluciona. Você mesmo pode provar o Product Market Fit e depois você consegue trazer os 2 vendedores que eu falei ali para provar o negócio. De novo, não foi o que a gente fez, porque a gente achou um canal que era fácil, então a gente conseguiu fazer de uma forma escalável do começo. Foi uma vantagem, mas ao mesmo tempo foi uma desvantagem, porque eu gosto sempre do pega na mão primeiro e depois você ajusta a sua máquina para ser escalável, porque você vai ter mais informação para você trazer em escala. Eu tive mais dificuldade de colher informação ao longo da minha jornada, sabe? Perfeito. Não, acho que esse ponto que você trouxe para a galera que está na dúvida já esclareceu muito, porque para vocês deu certo porque vocês já tinham a busca do cliente potencial, e depois vocês pegavam pela mão, era uma forma de captura. Para a galera que tenta só colocar o PLG sem ter isso, simplesmente não vai ter nada de audiência, não vai ter nada de validação, e aí a máquina não vai funcionar. Então, perfeito, ficou muito claro porque que deu certo para vocês, e a galera que talvez veja uma oportunidade dessa no mercado delas, talvez possa olhar nessa linha, né? Mas bem bacana. E um ponto que a gente comentou ao longo da conversa, né, foi a questão de, Enterprise e SMB, né? Porque vocês começaram mais no SMB, baixo ticket, depois vocês criaram o modelo de vendas, mas você falou até na própria questão do rebranding que, vocês começaram a trazer cliente muito grande para dentro de casa, que obviamente a solução de vocês, né, vocês começaram a ver que gera valor em todo o tamanho de empresa, vocês criaram novos produtos também, mais robustez, e aí vocês criaram um modelo Enterprise ali, né? Eu pegando até um exemplo, uma analogia ali com uma das minhas empresas, que é a SalesBuddy. A gente começou também ticket médio de R$500 por mês. Em um determinado momento, a solução estava performando, o market fit, começamos a trazer clientes maiores. Trouxemos um primeiro cliente de 5 mil, depois de 10. Hoje em dia a gente tem cliente que paga R$170 mil por mês. Viciei no Enterprise. Falei, nossa, eu só quero Enterprise. Mas, em contrapartida, o que começou a acontecer? Tive que criar um time de serviços, porque o Enterprise quer uma camada de personalização, e por melhor que seja seu produto, ele nunca vai atender de prateleira. CS sênior pra caramba, né? Antes dava para vender só botando no LinkedIn lá, fazendo uma reunião rápida de 1 hora e, né, tava dentro. Depois, almoço com o cliente, né? Como é que foi essa transição para vocês, estando aí em São Carlos, né? Foi cedo essa transição para o Enterprise? Já foi no momento que vocês já estavam mais maduros, né? Vocês optaram por atender os 2 segmentos, porque você pega a história da RD, por exemplo, os caras sempre nunca quiseram ir para o Enterprise, né? Eles sempre focaram no SMB, falaram sempre sobre case de foco, por exemplo, e é um negócio diferente, né? Eu vejo hoje em dia todo mundo querendo migrar urgentemente para o Enterprise. É uma coisa, assim, acho que você deve ter passado por isso também, mas toda mentoria que eu recebia, seja da Endeavor, ou até conversa que eu tinha com fundos desde sempre, a primeira crítica que todos falavam escolhe um segmento e vai atrapalhar, você não vai conseguir fazer com 2 segmentos. E assim, eles não estavam errados, tá? Inclusive, quem estiver começando e puder escolher um, é sempre mais fácil você ter foco em um, depois você escalar no outro. Por que a gente não fez isso? A gente foi pelo caminho mais difícil, exatamente pela visão de futuro que eu falei no começo. Como a nossa visão era devolver inteligência para as empresas e olhar de ponta a ponta aí
nessa operação de contas a pagar, a cadeia de suprimento, ela tem os dois. Então, a grande empresa compra da pequena, a pequena compra da grande, enfim, todos estão relacionados. Então, nessa relação de comprador e fornecedor, eu tenho a pequena e a grande empresa. E quando eu penso em inteligência de dados, a capilaridade que a pequena empresa me traz também, né? Quando eu penso na qualidade desses dados, um exemplo, a gente fez na pandemia, junto com o Ministério da Economia e com a McKinsey, a gente que fez a avaliação, a amostra de mercado do que estava acontecendo em março com algumas indústrias no Brasil. Quais indústrias estavam caindo e quais estavam subindo. Foram baseados nos dados da Kiwi, essa pesquisa. Pela capilaridade que a gente tinha. Então, a gente tinha um motivo muito grande para ter essa complexidade, né? Para tomar uma decisão dessa de ter uma complexidade. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, se você não tiver motivo, eu não seguiria com vários segmentos. Eu focaria em um e depois migraria para outro quando tivesse bem maduro. Como a gente fez aqui? Hoje eu tenho um pouco mais de clareza do que eu tinha naquela hora, tá? Na minha cabeça, a gente fazia os dois muito bem feitos. Hoje eu sei que não fazia, não. A gente fazia o pequena empresa muito bem feito. A grande empresa, muitas vinham até a gente foi começar a gerar demanda de grande empresa, ou seja, começar a ir atrás da grande empresa, sei lá, 2019, 2020, sei lá, nasci ali em 2014. Então, a gente demorou bastante para conseguir ir atrás da grande empresa, mas, como era uma dor muito grande, as grandes vinham até a gente fazia essa operação de vendas. Então, sim, a Kiwi sempre teve muita grande empresa no portfólio, desde o primeiro ano. Tipo, primeiro ano de empresa, a gente tinha McDonald's, Batavo, Lenovo, Riachuelo, tipo, com tickets bem grandes. Depois começou a crescer, mas, de novo, foi reativo, foi uma venda reativa, não tinha uma operação madura. E eu achava que estava tudo bem, tá? Que aquilo era maduro. Hoje eu olho, não era maduro. Eu achava que estava fazendo os dois muito bem feitos, não estava. Eu fazia SMB muito bem feito, mas o resto não. A gente começou a ter operação madura mesmo, 2019 para frente, que a gente começou a olhar marketing também, não só a operação de vendas, a comunicação ser feita para a grande empresa, que a gente começou a entrar em eventos, e muito mais para o relacionamento com a grande empresa. O relacionamento era eu e o Cris com a grande empresa antes, né? O almoço que você falou era só eu e o Cris que fazíamos esse relacionamento. E depois a gente começou a fazer um trabalho muito grande. O que eu indicaria hoje para as pessoas fazerem, mesmo os que têm, né, motivos para ter essa complexidade, é realmente ficar maduro em um e depois ir para o outro. Não foi pensado, eu realmente achava que eu estava madura antes, mas olhando hoje, aconteceu desse jeito, tá? A gente ficou madura em 2019, mas não é simples, é o que você falou. Hoje eu tenho Professional Services, eu tenho Sales Solution, eu tenho um monte de coisa que é uma outra vida, assim, não tem absolutamente nada a ver, nem como você olha o funil de vendas, é muito diferente. Totalmente diferente. Achei legal que você falou que logo no começo vocês já tinham um McDonald's, vocês tinham clientes grandes. Isso aconteceu um pouco com a gente também. A gente começou a trazer no transacional cliente grande. Uma hora a gente começou a olhar para a nossa carteira e a gente falou: olha o tamanho dessas empresas e a gente está tratando elas como se elas fossem, tipo, nada, né? Ninguém está indo prospectar em outras áreas, ninguém está indo criar relacionamento, ninguém está pensando no potencial de ticket maior que aí. E aí você começa a entrar no modelo enterprise, que, putz, é outra coisa, tem que olhar para várias áreas, né? Mas pelo menos é um movimento bom. Quando você percebe que você está tratando mal o cliente pequeno, mas ele já está dentro de casa, é melhor do que quando você não tem nenhum e você resolve que tem que ir atrás, né? Não, total. Eu acho que o melhor cenário é esse, que você está atraindo o grande sem perceber que você está atraindo o grande. Então, significa que é muito genuíno. É que o grande, muitas vezes, ele sente a dor antes do pequeno. Então, por isso que ele acaba vindo atrás da gente. Mas imagino que você tenha tido o mesmo desafio que a gente de ticket, não? De ter cobrado muito pouco de grande empresa no começo. Olhava, tinha tipo iFood pagando R$1.000 por mês, sabe? Você olhava e falava, não é possível isso. Eu não vou falar nomes, mas é um dos nossos maiores clientes, top 10, e a gente tem tickets muito altos hoje na nossa carteira, entrou pagando menos de R$200 por mês. Bom, pelo menos vocês geraram valor, né?
Nossa, é engraçado. Acho que mais uma lição aí para a galera é segmentação, né? Segmentação é muito importante. Você deixar cliente grande entrar e você não tratar ele bem, meu Deus, é deixar dinheiro na mesa de jeito absurdo. Mas acho que é o melhor problema que se pode ter, né? Com certeza, com certeza. Pegando esse gancho ainda de GTM, né? Porque, putz, é o que a galera mais discute hoje em dia aqui na comunidade, é isso, né? Tá todo mundo, putz, revendo seus canais e tudo mais. E acho que provavelmente vocês devem ter passado por esse desafio. Beleza, vocês nasceram com um produto, né? Especificamente. Quando você tá com um produto, é sensacional. Você bate em uma dor, você tem um produto, o mundo fica muito mais fácil, né? Depois de um momento, você começa a crescer, você entra em vários segmentos, você começa a lançar vários produtos, né? Eu vejo que nesse momento várias empresas se perdem. Então elas começam a lançar produto para personas diferentes. Então o cara vende para a área de compliance de uma empresa, vende para a área de vendas. Então já são personas diferentes, canais diferentes. Aí daqui a pouco lança 5 produtos para cada persona. Faz o go-to-market, todos os produtos ao mesmo tempo. Todos têm que ser, né? Então a galera não consegue amarrar isso na esteira de tipo, putz, não, o go-to-market vai ser focado nessa persona, a gente entra, depois traz uma estratégia de upsell para outros produtos, cross-sell, né? E imagino que quando vocês começaram a virar um ecossistema, né, criar vários produtos também, vocês devem ter, não sei se deram murro em ponta de faca, ou já começaram com a estratégia mais certa nessa linha, mas devem ter organizado isso bem, né? Devem ter bastante aprendizado nessa linha. Queria ouvir pouco desse ponto. Boa, a gente fez muito bem no lançamento de ecossistema agora, que foi com muito foco, tinha tipo o primeiro passo, o segundo passo até amadurecer, mas só tinha esse foco porque a gente errou antes, atrás, e nem era pensando nesse ecossistema. A natureza do nosso negócio é, como eu lido com muito documento, e eu falei que os volumes que são muito grandes hoje, eu tenho um potencial de oferecer inúmeras soluções diferentes e ricas para o mercado. Isso é ótimo, que eu tenho bastante, vários caminhos que eu posso decidir aqui para trazer resultado para o cliente, consequentemente para a empresa, mas ao mesmo tempo é um desafio enorme, porque em 2 palitos você perde o foco, você não faz nada. É o que você falou, você começa a ir para todos e você não faz nada direito, você perde muito dinheiro, porque você investe em equipe de desenvolvimento, você tenta investir em GTM, você não consegue, tem um tempo de aprendizado do mercado, enfim, é bem complexo. A gente teve um momento de falha, eu já até compartilhei antes em alguns outros lugares, mas acho que foi bem importante. A gente lançou, mas por uma demanda específica, um produto para uma grande empresa que era tipo de apuração de royalties da empresa, porque dá para fazer isso baseado no documento fiscal. Mas era uma operação que a gente colocou muita gente ali envolvida, até pagava a margem, era até boa, tá? Se sustentava para esse cliente. Mas a gente colocou, então tinha uma operação voltada somente para essa empresa. Essa empresa, enfim, colhia resultados, estava tudo ótimo, mas toda vez que a gente falava de visão de futuro, do produto em si, da nossa persona, como a gente ia evoluir, nenhuma conversa chegava nessa solução que a gente tinha colocado. Ou seja, era uma solução completamente fora da estratégia da empresa, mas que dava muito dinheiro, que trazia uma solução muito boa, que tinha uma margem muito boa, e chegou num ponto que, mesmo com todo esse resultado, a gente falou, não dá, a gente tem como se fosse um time apartado, uma empresa apartada que a gente criou, e a gente não está conseguindo colocar foco aonde a gente poderia ter mais retorno a longo prazo, né? Um desenho maior para longo prazo. E a gente teve que tomar uma decisão delicadíssima de demissão do cliente. Não vamos oferecer mais isso, e foi muito difícil, que a gente rompe, você desmonta o time que você montou, algumas pessoas não fazem sentido porque não tem mais a função dela dentro da empresa para aquela solução. Enfim, acho que foi importante para o nosso crescimento, para entender que a gente precisa de foco, e não é uma questão de tem receita fácil na mesa, isso é uma isca perigosíssima que a gente pode cair assim e ser fisgado. E a partir daí, eu acho que a gente já estava um pouco mais calejado. E outra, quando a gente começou a fazer mais lançamentos mesmo de produtos nesse ecossistema, a gente estava com um time muito mais forte, inclusive liderança, tá? Então, até a liderança executiva que a gente tem hoje em marketing e produto, são muito mais fortes, muito mais sêniores, muito mais preparadas, inclusive para ajudar a gente. Que eu falei lá no começo, né? Ser fundador, você não precisa saber de tudo, não. Você precisa achar gente que sabe muito mais que você. E hoje a gente tem gente que sabe mais que a gente.
e conseguiu organizar isso, e a gente ganhou muita escala, a gente ficou muito maduro em gestão de pagamentos, para entrar agora em gestão de fornecedores, sabe? Então, mas a gente errou antes, vale todo mundo saber que houve esse momento e foi doloroso, ele não foi curto. Sensacional. Essa parte da demissão do cliente que você falou é bem importante. É uma decisão difícil, né? Pouca gente tem a maturidade de fazer isso. Ah, não, mas tá dando receita e deixa lá. Mas é um negócio que acaba te desfocando, né? E Não, sobre e era receita milhões ano, tá? Então, tô falando de receita grande, assim. Não é só o demitir cliente. Você me ouve ainda, Matheus? Peraí, deixa eu ouvir. Tô Então ouvindo. tá bom. Não é só demissão de cliente, né? É explicar isso num conselho, explicar isso para a empresa inteira. A tomada de decisão baseada na estratégia, ela nem sempre tem uma relação direta com a receita a curto prazo. Então, ela sempre é mais difícil de explicar. Perfeito. A gente errou parecido aqui, né? A gente tinha um produto só para marketing, a gente lançou um produto para CS. Era o mesmo perfil de empresa, mas eram áreas diferentes. Em determinado momento, a gente começou a olhar, beleza, né? Criamos 2 BUs em tech, eram produtos diferentes. Aí a gente foi olhar e falou, tá, mas espera aí, estão investindo praticamente a mesma coisa em mídia paga. Os vendedores estão com a mesma meta. A gente está com 2 produtos, a gente deveria estar empilhando receita e não diluindo o foco. Porque a gente começou a meio que diluir o foco para a área de CS, para a área de marketing, não foi eficiente. O que a gente fez no final? Teve que redesenhar a estratégia. A gente falou, cara, vamos entrar pela área de marketing, que a gente é muito mais forte, 100% do foco lá para new lead. Quando traz, vira 100% trabalho da galera de CS fazer o cross-sell, né? Então foi nessa isso. linha. Mas é necessário, é dolorido, mas é necessário. Não, sensacional. Estamos chegando no final do tempo aí, Isis, mas, putz, queria te agradecer muito aí por esse bate-papo, foi sensacional, cabeça fervendo. Acho que a galera também deve estar com a cabeça fervendo aí. Muita coisa que vocês passaram que a galera passa e se questiona, né? Às vezes até a gente conversando, a gente que já passou por uma ou outra coisa, fala, putz, fica tão claro na cabeça, mas a galera que está num nível antes, né, ainda não sabe. Esse tipo de troca ajuda demais. Vocês estão no nível acima da gente também. Eu aprendo bastante com esses bate-papos. Então, de novo, obrigado aí por ceder tua agenda e espero que possam acontecer mais papos desse. Maravilha, Matheus, obrigada de novo. Eu adorei a conversa. Eu gosto de conversa sem que eu esqueço que está filmando. Eu nem lembrava mais que a gente estava gravando aqui. Mas espero poder ajudar, nem que seja contando coisas que a gente fez e que eu não faria de novo, ou erros, ou alguma coisa que isso possa ser uma luz aí para quem está ouvindo, e compartilhar a história e ouvir a sua também, que eu acho incrível. Enfim, foi ótimo. Espero que a galera tenha gostado. Eu gostei bastante. Espero que a gente tenha outras conversas também. Obrigada, viu? Sensacional. Obrigado, viu, Isis? Obrigado, pessoal, que assistiu a gente até aí e até a próxima. Valeu.